esse estudo tão maravilhoso. Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, até que enfim chegamos ao último estudo. O último estudo dessa série que a gente vem tratando do livro de Apocalipse. Chegamos ao capítulo 22. Esse capítulo que nos reserva uma promessa e uma oração maravilhosa que a igreja ela tem que está fazendo na sua mente e tem que estar fazendo também no seu coração. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que maravilha, não é? Nós estudamos aqui, meus amados irmãos, se você não acompanhou, você pode acompanhar no meu canal oficial Nobelino Nunes todos os estudos, praticamente todos os capítulos do livro de Apocalipse. Nós estudamos desde o capítulo 1, não é? Meus amados irmãos, como fato de introdução, como a título de introdução, nós vimos a dedicatória das 7 igrejas. Vimos a visão do Cristo glorificado ali no capítulo 1 de Apocalipse. Que coisa tremenda. Capítulo 2 e capítulo 3, nós vimos as 7 cartas que Cristo ele escreve para todas as igrejas. Ali são 7 igrejas que representam todas as igrejas em todos os tempos e em todas as épocas. É muito tremendo. Vimos também no capítulo 4 a visão do trono de Deus. Aquela visão que João ele contempla da visão do trono de Deus. No capítulo 5 nós vimos a visão do livro selado com 7 selos. E aí nós vimos que o Cordeiro de Deus, ele venceu para abrir o livro. E ele tem o livro na sua mão direita, significa dizer que toda a história da humanidade está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Vimos então os 7 selos ser abertos, não é? Foi muito tremendo. Logo após, vimos o juízo das 7 trombetas. As 7 trombetas tocaram aqui no nosso estudo e foi muito tremendo. Vimos também o nascimento ali, o crescimento, não somente do dragão, o grande dragão vermelho, mas a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, ou seja, o anticristo, o falso profeta, que perseguiu e persegue a igreja do Senhor. Mas aí nós vimos o cântico dos remidos de Deus no Monte Sião. Vimos também os 7 flagelos, que são as 7 taças da ira de Deus. Que coisa tremenda, não é? E depois nós entramos aqui no capítulo 19, falando ali sobre o hino, o júbilo no céu. Vimos o Cristo derrotar definitivamente o diabo e os seus agentes, ali no capítulo 19 de Apocalipse. Vimos no capítulo 20 que Satanás ele foi preso, não é? A prisão, vimos o significado da prisão de Satanás durante 1000 anos. Nós estudamos isso, né, no capítulo 20. E ali no finalzinho do capítulo 20 nós vimos o grande trono branco, o juízo de Deus sobre tudo e sobre todos. E na semana passada nós estudamos no capítulo 21 de Apocalipse o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, onde lá não haverá dor, onde lá não haverá pranto, não haverá choro, a última lágrima cairá aqui na terra, porque na nova Jerusalém não haverá morte, dor, luto, pecado, nada irá contaminar o novo céu e a nova terra. E finalizamos o capítulo 21 falando as descrições da nova Jerusalém, uma cidade tremenda, majestosa, magnífica. E aí nós encerramos sobre as características da Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu ataviada. E foi uma visão tremenda que nós juntos aqui estudamos, amados. Agora nós vamos entrar no capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse e o último capítulo das Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, a última promessa e oração. Certamente venho sem demora. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É tremendo nós
sabermos que a igreja ela pode descansar em paz, porque o Rei da Glória está voltando, não é? O Rei da Glória está voltando. E logo no comecinho aqui do capítulo 22, entre os versículos 1 até o versículo 5, João continua contemplando a Nova Jerusalém. É como que uma continuidade daquilo que a gente iniciou no capítulo 21, no finalzinho do capítulo 21. Mas João agora ele vai contemplar algo diferente. Ele vai contemplar que no meio da cidade, cruzando a cidade, há o rio da água da vida. Acompanhe comigo os versículos 1 e 2. Vamos ler versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Glórias a Deus. Amados, esse capítulo 22 de Apocalipse nos remete a Gênesis no capítulo 3. Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, vemos que o jardim do Éden, ele foi perdido. Mas agora, aqui no Apocalipse, capítulo 22, o jardim do Éden, ele é reconquistado. Se lá no Éden o homem pecou e adoeceu por conta do pecado, agora, aqui na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, ele está curado do pecado. Lá no Éden, o homem foi sentenciado de morte. Mas aqui na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, ele toma posse da vida eterna. E é assim que nós começamos o livro do capítulo 22 do Apocalipse. A Nova Jerusalém também é o novo Éden. Os dois como que se tornam uma única coisa. Agora, na Nova Jerusalém, temos algo que o Jardim do Éden não tinha. O rio da água da vida. Você viu aí? Grifa na sua Bíblia o rio da água da vida. E por onde esse rio passa? Por onde passa o rio da água da vida? Ele passa com a vida eterna. Tudo que está nas margens do rio tem essa vida eterna. Esse rio é Jesus Cristo. A cena é tremenda, amados. Porque este rio representa a salvação. O que é o dom gratuito de Deus? Acerca disso, o próprio João vai escrever no capítulo 4, versículo 10, quando Jesus está ali com a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Jesus diz àquela mulher no capítulo 4, versículo 10 de João: ah, se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te dará água viva. Jesus é a água da vida eterna. É uma passagem maravilhosa. Agora, você percebeu o que sai desse rio? O texto diz que sai dele, do trono do Cordeiro. Isso porque Deus e o Cordeiro é que são o templo da cidade. Deus e o Cordeiro são o trono da Cidade Santa. Pois dele se deriva todo o poder, glória e majestade. A Nova Jerusalém se tornará um novo Éden, amados. Contará com o rio da graça de Deus, que dá vida por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Por isso que no versículo 3 o texto vai dizer que no meio da sua praça, de uma margem à outra do rio. Olha só, no Jardim do Éden, após a queda, o homem foi impedido de comer da árvore da vida, porque no meio da praça está a árvore da vida agora na Nova Jerusalém. Significa dizer que agora na Nova Jerusalém, o homem terá acesso novamente à árvore da vida. Aquilo que nós perdemos agora é reconquistado. Cristo já havia prometido isso em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Você lembra? Vamos lá olhar. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim as Escrituras Sagradas: eis que vem com as nuvens,
e todo olho verá até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente vem sem demora. Esse foi Apocalipse 1:7. Apocalipse 2:7 diz assim. Apocalipse, não é? É verdade, Apocalipse 2:7. Deixa eu procurar aqui o texto, porque ele vai dizer que aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que coisa tremenda. Tudo isso é de forma literal, é de forma simbólica, mas simboliza, não é de forma literal, quer dizer, mas simboliza o deleite do fruto da vida eterna. E é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Olha o que diz o versículo 3. Nunca jamais, na cidade santa, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Grifa aí na sua Bíblia. Nada na cidade santa poderá ser amaldiçoado por Deus. Lembra em Gênesis, no capítulo 3, na queda do homem, a terra também foi amaldiçoada, mas aqui não haverá mais maldição. Perceba que no texto, na cidade santa estará o trono de Deus, não é? Como diz aqui no versículo 3. Trono é lugar de governo. Significa que Deus estará reinando e governando esta cidade. Já vimos anteriormente aqui no Apocalipse que o trono é a sala de comando do universo. Por isso o texto diz que nela, não é? No versículo 3, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Portanto, essa expressão indica que a sala de comando do universo estará na Nova Jerusalém. Os seus servos, diz o texto, o servirão. A submissão da igreja será de forma absoluta e cabal. Os decretos serão obedecidos na cidade santa, mas com pleno prazer pela igreja. A igreja verdadeira obedece a Deus com a disposição mental favorável, assim como Cristo foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2. No céu, amados, haverá serviço, mas será de forma diferente. A igreja trabalhará com amor pleno, sem fadigas, sem cansaço. Não será uma servidão forçada, porque teremos o privilégio de servir a Deus com um coração cheio de amor e cheio de ternura. A igreja em comunhão, louvando e servindo ao Senhor na Nova Jerusalém. E o versículo 4 nos diz que nós faremos isso contemplando a face de Deus. Que texto tremendo! Acompanhe o versículo 4, quando diz assim: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. O que isso significa? O que significa na prática? Amados, o maior esplendor da Nova Jerusalém não são suas muralhas e a magnitude, o seu tamanho, as pedras preciosas, ruas de ouro, de cristal, não. Nem são os seus fundamentos, não. A beleza da Nova Jerusalém será o direito e a satisfação de contemplar o rosto daqueles que nós servimos por toda a vida. Contemplaremos o rosto daquele que nós fomos fiéis na servidão aqui na terra. Contemplaremos ao Senhor. Contemplaremos ao Pai face a face, o Criador. Vamos ter o privilégio que Moisés ele não teve quando pediu para ver a Deus. Vamos ter o privilégio, o mesmo privilégio dos discípulos que contemplaram a Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Certamente na Nova Jerusalém, ao Senhor nós veremos face a face, contemplaremos a glória de Deus por toda a eternidade. E este é o grande abismo que separa o céu do lago de fogo, amado. Pois lá, no lago de fogo, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as angústias, a pior coisa que existe no inferno é que não haverá a glória de Deus. E esse é o pior tormento do homem, ser banido da face de Deus. Mas os remidos pelo sangue do Cordeiro
contemplarão o Senhor face a face, para todo sempre e por toda a eternidade. Glória a Deus. No versículo 5, ele encerra essa sessão dizendo que os remidos reinarão com Cristo eternamente. Acompanhe o versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará com eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A luz do Senhor brilhará em nós. Glórias a Deus. E o texto nos diz ainda que nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Não apenas fomos privilegiados pelo dom da salvação, mas Deus também nos leva para a glória, a fim de sermos coparticipantes do seu reinado. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 vai dizer isso, não é? A visão glorificada de Cristo. Vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz assim: Jesus Cristo, e eu vos constituí reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus, não somente Ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, mas Ele nos convida também para nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, reinar com Ele para todo sempre. Vamos reinar com Cristo. Ele irá compartilhar do seu trono, da sua glória, do seu poder e da sua majestade pelos séculos dos séculos. Alegre-se, amado. Alegre-se. As revelações do Apocalipse são absolutamente confiáveis e íntegras. Essa promessa é fiel e verdadeira. Olha o que diz o versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse texto ele é muito oportuno, porque ele traz uma autenticidade muito forte das Escrituras Sagradas. As revelações do Apocalipse são dignas de confiança, porque foi o próprio Cristo que nos revelou. Por isto, essas palavras, como diz o versículo 6, elas são fiéis e verdadeiras. Atribui a inspiração divina ao livro. O texto nos diz, não é? O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Sabe o que isso significa? Indica que a revelação do Apocalipse tem o mesmo peso dos livros dos profetas, os livros da lei, os livros poéticos, os evangelhos, as epístolas. Essa passagem nos revela a autoridade e a autenticidade da inspiração do Espírito Santo no autor sagrado. Portanto, o livro do Apocalipse é a palavra de Deus. E quando diz as coisas que devem acontecer, é porque os decretos de Deus, os propósitos do Senhor não mudam. Não mudam. Porque de fato vão acontecer, não devem. Deus, ele não muda, já está determinado antes mesmo da fundação do mundo. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda de acordo com o tempo, ele não tem um plano B, não, ele é imutável. A palavra dele é fiel, é segura. E por isso nós podemos descansar em paz. A história já foi escrita e elas vão acontecer de acordo com os propósitos divinos. Creia nesta palavra. Olha o que diz o versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda, grifa na sua Bíblia, guarda as palavras da profecia deste livro. Mas o que significa então que devemos guardar? Né? Agora você observou que devemos lembrar que o livro de Apocalipse ele foi escrito para consolar, promover esperança para uma igreja sofredora. Assim como foi escrito para exaltar o triunfo final de Jesus Cristo da igreja. Guardar as profecias desse livro carece de alguns aspectos que nós deveremos agora observar. Primeiro, devemos acolher a palavra e nela crer. Isso é guardar. Muitos pensam que ouvir a palavra é acolher. Não, não é.
Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, vai nos dizer para a gente ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ir à igreja, participar dos cultos, não é? Ir para os retiros, ouvir as pregações e até mesmo assistir um estudo como esse, não significa que você está acolhendo a palavra. Você está ouvindo. Porque se você não pratica essa palavra, você é apenas um ouvinte e não um operante praticante. Um segundo aspecto, em relação a guardar. Guardar significa obedecer. Podemos ver ainda na carta de Tiago que a palavra é como que uma semente. Ele traz ali uma metáfora da palavra, como que uma semente. E como é que a gente trata uma semente? A gente recebe a semente, mas se a gente não cultivar, ela não produz, ela não cresce, ela não dá frutos. Isso é a palavra de Deus, a semente que cai no nosso coração e precisa ser regada, cultivada, obedecendo os propósitos da revelação divina. E aí ela cresce, e aí ela produz. Isso é guardar a palavra de Deus. Agora vamos ver o versículo 8 e versículo 9. Temos algumas admoestações aqui. Eu, João, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Olha só. Então o anjo me disse, vê, não faças isso. Eu sou teu conservo, dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras desse livro. Grifa na sua Bíblia agora. Adorar só a Deus. Só devemos adorar ao Senhor. É muito forte essa passagem, amados. Porque João, ele causa esse incidente, ele comete esse incidente. Ele fez isso também em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Aliás, esse capítulo é idêntico ao Apocalipse 19, 10. Ele se dobra aos pés de João, de tanta magnitude, de tudo aquilo que ele vê, as revelações, ele se joga aos pés do anjo para adorá-lo. Mas a Bíblia diz adorar só a Deus, porque só Deus é único, digno de honra, de glória e de louvor e de adoração. É só a Deus que nós devemos adorar. Precisamos entender que Deus é a fonte da revelação. As Escrituras Sagradas é a autorrevelação que Deus faz de si mesmo, amados. Aqui em Apocalipse, o apóstolo João é que tem o privilégio de receber essa mensagem que vem direto do trono. E o destinatário dessa revelação somos eu e você, é a igreja. Esta profecia é para nós hoje. Por isso, não podemos negligenciar e nem desprezar a palavra de Deus. Disse-me ainda, diz o versículo 10, acompanhe comigo, disse-me ainda, não seles, grifa na sua Bíblia, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Observe que na profecia apocalíptica de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, o profeta recebeu uma outra ordem. Lá está escrito, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Mas agora a ordem é outra. Significa que nós chegamos ao tempo do fim. A Bíblia diz aqui no versículo 10, João, não cele as palavras da profecia desse livro, não cele. Porque estamos nesse tempo, o tempo do fim. Mas o que significa na prática não selar a palavra? Significa que esta palavra deve ser pregada. Significa que esta palavra do Apocalipse precisa ser anunciada, proclamada para todas as nações, em todos os tempos, até que o Senhor venha. Sem dúvida, já estamos vivendo o tempo do fim. Desde a primeira vinda de Cristo, a igreja, escuta, amado, a igreja que não prega a mensagem do Apocalipse está desobedecendo os mandamentos de Deus. Não cele o Apocalipse. Anuncie o Apocalipse. No versículo 11 temos uma constatação. Não haverá a segunda chance após o juízo. Acompanhe o versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse texto ele não se refere ao presente, amado, como os muitos pensam. Se assim fosse, não seria uma palavra de encorajamento aos ímpios.
O que esse texto está querendo dizer é após o juízo. O homem será eternamente aquilo que ele foi antes do juízo. É isso que o texto está querendo dizer. O justo será eternamente justo no céu. O perverso será eternamente perverso no lago de fogo. Continue o imundo, ainda sendo imundo, continue o santo a santificar-se. Isso é um grande alerta para todos nós. Devemos refletir sobre o que nós somos hoje. Portanto, amados, há sempre tempo, ainda há tempo de mudarmos os nossos procedimentos. O que esse texto está enfatizando é que haverá um dia que não teremos mais a chance de arrependimento. Não terá mais como mudar. As pessoas que hoje se recusam a obedecer os mandamentos de Deus continuarão no seu estado de rebeldia eternamente no lago de fogo. Enquanto que aqueles que obedecem a palavra de Deus continuarão a se deleitar na presença de Deus eternamente no céu. Temos aqui dois caminhos. Uma escolha. A vida ou a morte. A bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida. Esse é o conselho de Deus para você essa noite. Versículo 12, vimos que Jesus, ele virá como juiz, que julga eternamente. Olha o que diz o versículo 12. Diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu gostaria que você marcasse todo este versículo. Todo ele. A Bíblia diz que o Senhor vem como juiz para julgar. Jesus vem como juiz para condenar. Jesus vem como juiz também para retribuir. Pois com ele, diz as Escrituras, aqui no versículo 12, está o galardão. Esse julgamento terá dois direcionamentos. Para os ímpios, o julgamento será condenatório. Para os justos, o julgamento será compensatório. Acerca disso, Jesus ele nos ensina lá em Mateus capítulo 25, versículo 33. E porá as ovelhas para a direita, e os bodes e os cabritos para a esquerda. Mas como será a retribuição desses que estão à direita, dos cristãos? Como vai ser a distribuição dos galardões para o cristão? A resposta é muito simples, está no próprio texto. A Bíblia diz, ele vai retribuir segundo as suas obras. Amados, temos aqui um grande ensinamento a respeito da relevância das obras para o cristão. E eu queria ler um texto com você que está lá em 1 Coríntios. Depois você pega a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 12. Preste atenção no que diz as Escrituras. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o D está com letra maiúscula, é o dia do juízo, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Olha o que diz o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Voltemos ao texto aqui de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12. Amados, observe que Paulo, ele trata as nossas obras simbolicamente como tipos de matéria-prima. Você viu, né? Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Olha os tipos de material em ordem decrescente, como que uma qualificação de obras. Obras de ouro, obras de prata, obras de pedra preciosa, obras de madeira, obras de feno. Você observa aqui que essas obras, nossas obras, serão julgadas pelo fogo. E o que é esse fogo? Esse fogo é o fogo da justiça de Deus. É a justiça de Cristo, é o que representa, é o fogo. Por isso, uns vão sofrer mais danos do que o outro. Porque essas obras representadas pela matéria-prima, quando o fogo pegar nessas obras, o que acontece com o ouro? Vai sofrer dano, mas permanece. A pedra preciosa, a prata, sofre dano, mas permanece. Mas encontra a madeira. E o feno? E a palha? Quando o fogo pegar, o que vai acontecer?
O tipo das nossas obras, como está aqui na terra. O que nós estamos fazendo? É por isso que Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por médio ou por intermédio ou através do seu corpo. Todo o bem ou mal que nós fazemos aqui na terra será julgado no tribunal de Cristo. Por isso que Cristo nos exorta para que nossas boas obras sejam vistas pelos homens, lá no capítulo 6 de Mateus, a fim de que o nome de Cristo, através das nossas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus. Já vimos essa questão das boas obras no capítulo 21 de Apocalipse, lembra? Onde os livros serão abertos, o livro da vida e os outros livros. Esses outros livros são os livros das obras. Todas as nossas obras serão julgadas, amados. Tudo que nós falamos, tudo que pensamos, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, serão julgados por Cristo, no tribunal de Cristo. Por isso, o julgamento haverá galardões, e eles serão retribuídos segundo as nossas obras. É o ato retributivo de Deus para os remidos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14 diz que não são as nossas boas obras que nos levam para o céu. Não, não são. Mas é para o céu que nós levamos as nossas boas obras. Isso em si nos traz uma reflexão. Se não for para te servir, Senhor, então para que eu nasci? Versículo 13, temos os atributos desse juiz. Olha que coisa tremenda, os atributos desse juiz. Vibre, meu amado, porque no versículo 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É por isso que o salmista, no Salmo 90, no verso 3, ele vai dizer: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O Deus Todo-Poderoso tem o controle do universo nas suas mãos e absolutamente nada escapará dos seus decretos e dos seus propósitos divinos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Versículo 14, estamos chegando na metade para o fim desse magnífico e majestoso livro de Apocalipse, porque vai nos mostrar o critério para entrar no céu. Versículo 14, acompanhe comigo. Bem-aventurados aqueles, essa é a última bem-aventurança do livro de Apocalipse. São 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Observe que nós seremos julgados pelas obras, mas o que define a nossa entrada no céu, o que define as portas se abrirem e nós passarmos pelas portas, é o sacrifício da cruz de Cristo no Calvário. É o sacrifício que Cristo fez por nós, derramando seu sangue na cruz. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, porque é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, os que são de Cristo são declarados justos pelo sangue do Cordeiro. Diz o texto: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Portanto, só tem direito à árvore da vida, só tem direito a passar pelos portais da cidade santa quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amados, no versículo 15, João ele interrompe as descrições da glória. Ele vai interromper aqui um pouquinho, para nos lembrar que nem toda a humanidade pode esperar essas bênçãos que nós estamos lendo, porque alguns permanecerão rebeldes até o fim. Vejamos o versículo 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os assassinos, os impuros,
e todo aquele que ama e pratica a mentira. Na verdade, amados, essa é a consequência da falta de relacionamento com Deus. É a perversão moral. Porque o homem sem Deus e sem salvação torna-se cães, tornam-se assassinos, mentirosos, impuros. Que Deus possa ter misericórdia e que essa mensagem seja um alerta para todos nós obedecermos às ordens e às exigências divinas, os mandamentos de Deus e se render ao senhorio de Jesus Cristo. Vamos ver o que diz o versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que significa Jesus ser a raiz e a geração de Davi? Significa que ele é o ascendente de Davi e ao mesmo tempo ele é o descendente de Davi. Ele é o alfa e o ômega. Ou seja, ele é antes de Davi e depois de Davi. Ele é a brilhante estrela da manhã, versículo 16 aqui está dizendo. Ou seja, ele é aquele que aponta para a glória da eternidade. Pedro vai falar lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19, que Jesus é como que uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela alva nasça em nossos corações. Jesus é a luz que nasce no nosso coração. Ele é a brilhante estrela que nos conduz à aurora do dia eterno. É a lâmpada da Nova Jerusalém. Jesus é luz. E cabe a nós refletirmos a luz de Cristo pelo mundo. Vós sois a luz do mundo. A partir do capítulo 12, capítulo 17. Eita, estamos chegando nos últimos capítulos. A partir do capítulo 17 temos as últimas advertências da Bíblia. Não é só de Apocalipse, mas é da Bíblia toda. Acompanhe comigo o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, diga, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Por 3 vezes, Cristo promete a sua volta para breve. As palavras-chave desse versículo é, vem. Eu venho sem demora, diz o Senhor Jesus. Por isso que o salmista no Salmo 24, ele expressa e clama, dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E a multidão que estava ali presente dizia, quem é o Rei da Glória? Jesus, ele é o Rei da Glória, o Rei dos Reis está voltando. É tremendo, amados, é tremendo. Agora, você sabe por que Jesus ainda não veio? Por causa da longanimidade de Deus, por causa da paciência e das misericórdias de Deus, pois as portas do céu ainda estão abertas para aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. O tempo está se esgotando. Não sabemos nem o dia, não sabemos nem a hora, mas devemos estar vigilantes e preparados, aguardando com ardente expectativa pela vinda de Jesus Cristo. Por isso a expressão, o Espírito e a noiva diz e vem, é o clamor da noiva para que venha o noivo. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas esse texto, amado, o versículo 17 também aponta para uma proclamação evangelística. Esse texto nos revela que uma igreja verdadeira anseia ardentemente pela volta de Cristo, mas que também essa igreja tem um profundo desejo de cumprir a sua missão pela terra. Quem quiser receba de graça a água da vida. Precisamos proclamar a água da vida, Jesus Cristo. Versículo 18 e 19 temos 2 grandes advertências. Para aqueles que tiram da palavra e para aqueles que querem pôr coisas na palavra. Olha o que diz o versículo 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
O misticismo acrescenta coisas na Bíblia. Diz que a Bíblia não é suficiente, são ensinamentos demoníacos, já para perceber isso. Seitas e heresias dizendo receber mensagens de anjo. Anjos vindo da parte de Deus para revelar novos escritos sagrados. São seitas que possuem livros que têm o mesmo pé de igualdade com as escrituras sagradas, com a Bíblia. Livros considerados como escritos sagrados. Isso é uma tentativa mística de acrescentar algo à Bíblia. São revelações demoníacas. Por isso que Paulo vai dizer, até que outro anjo vindo do céu lhe anuncie outro evangelho, seja ele anátema, ou seja ele amaldiçoado. É isso que o texto está dizendo. E agora no versículo 19 nós temos outra advertência, é quanto ao liberalismo. Porque se um acrescenta, o outro tira. Observe o versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se por um lado o misticismo põe, por outro o liberalismo tira da Bíblia. Se por um lado o misticismo diz que a Bíblia não é suficiente, por outro o liberalismo diz que as Escrituras são ultrapassadas. O liberalismo afirma que no contexto contemporâneo, amados, a Bíblia não se aplica. Os liberais afirmam que toda a Bíblia não passa de símbolo, tudo não passou de ficção, como se fossem atores e atrizes encenando uma grande novela. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que apenas contém a palavra de Deus. Nenhum ser humano, escute só, nenhum ser humano tem autoridade para acrescentar nem tirar qualquer palavra desta profecia. E os que o fazem são homens que duvidam da palavra, distorcem as Escrituras e fundamentam os desejos dos seus corações maus. Precisamos ficar atentos. Chegamos agora no versículo 20. Vemos que o livro do Apocalipse não poderia terminar de outra forma. Porque este livro nos traz uma última promessa e uma última oração. Versículos 20 e versículo 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o versículo 21 diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Fim. Chegamos ao final do majestoso livro de Apocalipse. Esse foi o final de uma série de estudo majestoso. E começamos há quase 4 meses atrás. Foram mais de 17 horas de estudo por vídeo, mais muitas horas de estudo por trás daquilo que nós tratamos aqui. Eu confesso que eu aprendi muito com esse livro. Aprendi demais. Porque esse livro ele trata da vitória triunfante de Jesus Cristo e da sua igreja. Esse livro ele trata das bodas do Cordeiro, da derrota dos inimigos de Deus, do juízo para os ímpios, fala do novo céu, da nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, mais pranto, mais luto, onde não haverá mais pecado. Esse livro que narra a esperança da glória, pois o Cordeiro está no trono de Deus e tem o livro da história da humanidade nas suas mãos. O mundo precisa ser impactado com esta poderosa mensagem. A igreja não pode se acovardar, deve continuar pregando e vivendo o que está escrito aqui. A igreja deve continuar pregando o Apocalipse. Não cele o Apocalipse. Pregue o Apocalipse. Que Deus tenha te abençoado com essas palavras e com esse majestoso livro, em nome de Jesus. Amados,